para... Eu vi a notícia da Maersk, que o André Gustavo tinha vindo. Não, eu pedi para eles colocar o nosso também. Tá? Não, então, no nosso tava a notícia que ele tinha vindo. E o Tedesco botou também no site do Instagram, o link dele. Bom dia. É uma alegria, essa terça-feira pela manhã, moderar esse painel com dois ícones da magistratura nacional, o desembargador Luciano Rinaldi, a desembargadora Natasha Oliveira, dois expoentes do Judiciário Carioca, ambos especialistas em processo civil, professores, autores de livros. Então, é uma honra muito grande, realmente, né? Sei que o público ainda está chegando, porque ontem a gente esticou um pouquinho lá na festa no Morro da Urca, mas fato é que a gente tem o online, então a gente não tem como atrasar, né? E o tema hoje do painel, acho que tem uma conexão muito legal. E primeiro, queria agradecer, fazer esse registro, né? Agradecer o convite da BPI, e eu faço nas pessoas do presidente Gabriel Leonardo e do vice-presidente Peter Eduardo Sims. E o tema desse painel, eu acho que ele é muito oportuno, porque se a gente pensar na temática da inovação, que é o grande guarda-chuva, né, desse evento, inovação exige o quê? Investimentos. Investimentos para quê? Para pesquisa, para criação de ativos intelectuais, para desenvolvimento de novas ideias, ferramentas. E o judiciário tem um papel importantíssimo nessa engrenagem. Por quê? Porque o judiciário ele fornece pautas de conduta para a sociedade. O judiciário fornece determinados comportamentos a serem seguidos. E no âmbito da propriedade industrial é muito importante saber como o judiciário decide, para que a gente possa não só ter uma previsibilidade, uma calculabilidade, uma cognoscibilidade, e, última análise, que a gente quer é segurança jurídica. Todos querem segurança jurídica. E a segurança jurídica no país é que também ajuda a atrair investimentos. E é um fomentador da própria igualdade, porque com mais investimentos a gente tem mais educação, a gente tem maiores incentivos e com isso a gente consegue, enfim, evoluir e crescer cada vez mais. Vamos lá. Eu vou chamar aqui a desembargadora Natasha. A desembargadora Natasha, ela tem assento, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadora conhecidíssima, altamente competente. Ela é mestre em Direito, professora de Direito de Processo Civil da EMERGE, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Processual Civil da EMERGE. Eu não tenho nenhuma dúvida de falar para a desembargadora que é uma magistrada com decisões muito fundamentadas, técnicas, cordial, recebe os advogados que procuram para despachar e realmente tem uma mente brilhante e oxigena o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargadora Natasha, a palavra está com você. Bom dia a todos, agradeço ao Dr. Marcelo Mazzola pelo convite de estar aqui presente e pelas palavras de apresentação, que se devem apenas à amizade que Sua Excelência e eu temos e não a fatos objetivos. E por falar em fatos objetivos, me parece que seria relevante trazer aqui a questão
da utilização no julgamento das questões de propriedade industrial, ponto, e não tem critério técnico nenhum. E como na mesa está o doutor Marcelo Mazzola, que aqui eu reputo um dos maiores especialistas em propriedade industrial no Brasil, sem nenhum exagero, não poderia deixar de fazer menção ao teste 360 graus criado por Sua Excelência com um colega de escritório e que vem sendo agora, apesar dele remontar a 2014, ele vem sendo agora descoberto pelo judiciário em seus julgamentos. E é interessante notar como é que isso muda até a forma de julgar do judiciário, porque deixa-se o que pensa o juiz, o que acha o juiz, se ele acha que aquela embalagem é ou não parecida, se aquilo pode ou não confundir o consumidor, muitas vezes se colocando no lugar do consumidor, do destinatário daquele produto. Então, se ele acha que ele poderia ser confundido, então há uma violação do trade dress ou da marca. Se ele acha que ele não poderia ser confundido, é porque não há. Então, esse sentir pessoal do juiz, ele passa a ser substituído por critérios objetivos, estudados pelo Dr. Marcelo Mazzola, e que foram utilizados, salvo engano, pela primeira vez pelo STJ, no julgamento do recurso especial 1.726.804, que é originário aqui do Rio de Janeiro, do nosso tribunal, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso eu achei muito interessante e foi o seguinte: um belo dia, os diretores de uma empresa chamada JF Investimentos, que é proprietária da marca Neutrox e que fabrica um condicionador de cabelo que muitas daqui são bem mais novas do que eu, não vão se lembrar. Eu me lembro do Neutrox lá na década de 80. Era um condicionador de cabelo destinado a um público de classe C. A um belo dia, os diretores da empresa amanhecem assim, e pensam assim: e se a gente processasse essa outra empresa aqui, a Dragão Química, Indústria e Comércio, que tinha no mercado, como ainda tem, um condicionador também destinado ao público C, com o nome de Treitex. Aqui, só abrindo um parênteses, eu acho que eu não compraria um condicionador Treitex se eu soubesse que o seu fabricante chamasse Dragão. Mas, aqui não foi isso que estava sendo discutido. E a questão levantada pela JF em juízo foi o seguinte: a embalagem, o trade dress da embalagem do condicionador imita o nosso, levando a erro o consumidor, trazendo uma violação ao nosso direito de explorar esse produto, causando, assim, uma violação nas leis na questão da livre concorrência. Bem, o processo foi instruído, teve a perícia, que eu, aliás, reputo essencial a um julgamento envolvendo propriedade industrial, mesmo com a apresentação de critérios objetivos pelo teste 360. O juiz ele não tem expertise para definir essas questões de o que é semelhante, o que é distintivo. Então, reputo essencial que num processo em que se discuta violação de propriedade industrial, a questão passe pela prova técnica. Nesse caso, houve a prova técnica, uma prova técnica brilhante. A demanda, em primeiro grau, foi julgada procedente, entendeu o juiz de primeiro grau que havia uma violação ao trade dress. A questão subiu. Não há que se falar, então, em captação de clientela irregular, em confusão ao consumidor, em violação de nichos de mercado, se essas marcas convivem no mercado já há tanto tempo.
e acrescentou ainda a questão de qual era o segmento. Em que pese ambas as marcas, o Neutrox e a Treitex, estarem destinadas ao mesmo segmento de público que foi identificada pela prova pericial como público da classe C, a influência territorial das duas empresas era bem diferente. Uma tinha surgido em São Paulo e, a partir dali, feito sua expansão, e a Treitex no Rio de Janeiro, e, a partir daí, feito sua expansão. E, com a expansão, ambas mantiveram a identidade frente aos seus consumidores. O máximo que a perícia identificou, e a prova identificou, foi o consumidor, ele, sabendo que se tratavam de duas marcas diferentes, optava por trocar uma pela outra, inclusive em razão de questões de preço de mercado. A questão vai ao STJ, recorre de maneira especial a JIF, buscando a revisão desse acórdão do Tribunal do Rio de Janeiro. O recurso especial, aqui é só um posicionamento meu, né? Esse recurso especial foi conhecido e foi improvido, um acórdão belíssimo, relatado pelo ministro Moura Ribeiro. Pessoalmente, como eu sou metida a discutir processo, eu tenho muitas dúvidas da possibilidade desse caso ter sido conhecido no STJ. Me parece aqui que se entrou na matéria de fato, ainda que com algumas explicações. Mas a gente não está aqui para falar de processo, que senão eu também não vou sair daqui, vou ficar falando por todo o tempo do painel. A questão é que o recurso foi conhecido e foi improvido, o termo utilizado no próprio acordo, ao argumento de que a questão não era apenas fática, em que pese o acordo integralmente fazer menção à perícia, à questão da existência ou não. Mas ele ser um acordo meritório é importante na medida em que estabelece um precedente mais forte do que o precedente que advém de um recurso que não foi conhecido, mesmo quando chega-se a ingressar no âmbito meritório. E quando o RESP foi apreciado, há uma expressa referência à utilização dos critérios objetivos constantes no teste 360 graus. Em especial, aqui, a questão da convivência das marcas, no caso não era marca, né, era o trade dress, no mercado. Entenderam os julgadores, tanto do Tribunal do Rio quanto no STJ, que não obstante, efetivamente, as embalagens serem muito semelhantes, eram embalagens cilíndricas, amarela, com a tampa vermelha, letras também em vermelho. Aquilo, além de ser uma questão que já vinha no mercado há muito tempo, datava a período bem anterior à discussão. E tanto a JIF, quando lançou o Neutrox, quanto a Dragão, quando lançou o Treitex, o que elas buscavam era uma forma que trouxe uma embalagem amarela com detalhes em vermelho. Surgiram outras concorrentes, não só a JIF com a Neutrox, não só a Dragão com o Treitex, todas elas utilizando dessa identidade. Um produto, um frasco amarelo, via de regra cilíndrico, a tampa vermelha. E elas sempre conviveram no mercado. Na verdade, o que entendeu o STJ é que essa convivência demonstrava, então, que elas conseguiam manter a identidade visual, aquela caracterização do trade dress, sem que uma ingressasse no nicho destinado à outra. Então, esse caso é o caso mais legal que
eu vi julgado nos últimos tempos da última semana, ainda que ele tenha sido julgado já há algum tempo, e foi por isso que me pareceu interessante discuti-lo aqui com os senhores. Antes desse caso, o STJ, através da relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgou o recurso especial 1.943.690, em que não há menção ao teste 360 em especial, mas ela já faz menção a critérios objetivos. Não se usam os critérios do teste 360, mas se faz menção a critérios objetivos. Aqui o caso era a Lingerie, que é uma marca de lingerie, resolveu um belo dia, e se a gente criasse um caso com a Hope, por conta de aplicação de renda em calcinha e sutiã. E aí, como todo e se, aquilo vai parar no Poder Judiciário, dessa vez não foi no Tribunal do Rio, foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. E a discussão toda foi saber se o Tribunal de Justiça de São Paulo saiu, julgou, manteve a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão da Vacual e da Lingerie, ao argumento de que, tratando-se de produto de moda, há sempre uma tendência efêmera e de estação, então não haveria direito à proteção aos desenhos, nem pela lei de direitos autorais, nem pela questão do trade dress, pela lei de propriedade industrial. Indo ao STJ, o acórdão foi mantido, mas os ministros deixaram bem claro que não é porque um produto vem do segmento de moda que ele não tem direito à proteção, que não há direito à proteção ao desenho, mesmo que o desenho não esteja registrado, ao trade dress, desde que aquilo seja um elemento identificador e distintivo da peça da marca. E nesse caso aqui, o pedido foi julgado improcedente, porque o elemento identificador apontado, a bem da verdade, era a utilização de renda, aplicações e fitilhos. Isso, efetivamente, toda lingerie tem. O que a perícia demonstrou é que aquilo que diferenciava uma marca e outra não tinha sido copiado, que era a letra M utilizada sob as axilas dos produtos da Lingerie, a forma de identificação do coração em cada uma das empresas. Não, o que o STJ entendeu nesse caso, aplicando critérios objetivos também, do que é elemento distintivo e elemento funcional em termos da indústria da moda, e a indústria da moda para mim é muito cara, porque eu tenho um filho que é estilista e modelista, então trabalha nesse segmento. Não é porque o produto não seja rosa que eu estou usando, e eu estou vendo várias na plateia usando rosa também. Esse rosa foi lançado na coleção Primavera-Verão pelo Valentino na estação passada. E por que eu sei disso? Porque o meu filho estava fazendo uma coleção e quando ele viu, ele tinha usado rosa com a intenção assim, vai ser uma coisa nova. Sai a coleção do Valentino um pouco mais valorizada que a dele, né? Um pouco mais famoso do que o meu filho, Valentino. Mas então a moda ela é efetivamente é sazonal. O que não quer dizer que seus elementos essenciais não mereçam proteção. Foi isso que, a contrário senso, disse o STJ quando julgou esse recurso.
aqui eles entenderam, não há violação de trade dress, porque não havia cópia, imitação de nenhum elemento distintivo. E que os elementos que se apontavam como copiados eram elementos funcionais, era a utilização de renda, o tipo de cava numa calcinha, e isso é da parte funcional da roupa. E para que o desembargador Luciano Rinaldi tenha algum tempo para usar o microfone também, porque senão eu não saio daqui, eu só queria dividir com vocês. Eu comecei falando da necessidade da utilização de critérios objetivos para não ficar na questão do sentir do juiz. E para isso a gente tem o teste 360 graus. Não é o único, tem outros, mas é reconhecidamente o teste mais completo que existe. E essa coisa de falta de critérios objetivos me assolou uma vez quando eu tive que apreciar um processo, uma questão envolvendo marca, e que eu não tinha ideia de por onde eu ia sair. Procurei na doutrina elementos objetivos que eu poderia apreciar, não achei. E aí foi aquilo julgado meio assim, é isso que eu acho. Como é que eu tenho a coragem de vir aqui e falar com vocês que eu julguei na base do é isso que eu acho? Porque, em paralelo, tramitava uma ação na Justiça Federal que tem uma especialização nas turmas que o nosso tribunal ainda não conseguiu implementar e que a sentença e também o julgamento da apelação, que o caso ainda não chegou no STJ, foi no mesmo sentido do que eu tinha decidido. O que aconteceu? Todo mundo que é do Rio de Janeiro, e os que não são daqui também, já devem ter ouvido falar que a nossa rodoviária, a rodoviária do Rio de Janeiro, é conhecida como Rodoviária Novo Rio. Se eu tivesse vindo de ônibus para cá, eu poderia facilmente me referir a... Eu vou chegar às tantas horas na Novo Rio. Todo mundo do estado do Rio, do município do Rio, sabe o que isso quer dizer. Novo Rio quer dizer o terminal rodoviário, que fica perto do Cais do Porto do município. Bem, uma outra empresa, não a concessionária que administra o terminal, porque é uma concessão estadual, fez um registro no INPI de utilização da marca Novo Rio. E aí a registrou para várias atividades. Dentre elas, 2 sites, que era www.novorio.com.br e www.rodoviarianovorio.com.br, destinada à venda de passagem. Aí ela deu a entrada no INPI com esse pedido de registro, esse o INPI não chegou a apreciar, da entrada na utilização da marca Novo Rio, e ingressa na Justiça Federal com um pedido de anulação dos registros já existentes e de impedimento para que novos registros fossem concedidos. A alegação na Justiça Estadual era de induzimento a erro daquele que acessava o site, porque se eu acesso um site para comprar passagem e esse site é www.novorio.com.br, eu vou achar que eu estou negociando com o terminal rodoviário.com.br, eu vou achar que eu estou negociando com o terminal rodoviário. E dentro do sítio eletrônico, dentro da construção do site, havia várias frases assim, estamos melhorando os nossos serviços para melhor atendê-lo. De maneira que, pelo menos foi assim que eu me convenci, efetivamente, a utilização por essa empresa desse nome Novo Rio induzia o consumidor a pelo menos uma séria dúvida se ele estava ou não estava negociando com a concessionária que administrava o terminal.
E qual era o grande problema? Se desse um problema na venda de uma passagem, quem ia ser processado? Provavelmente a concessionária. Nesse sentido, quando o processo chegou para mim, era para análise de uma tutela que tinha sido indeferida em primeiro grau, e eu fiquei naquela história, critérios objetivos, não tenho. Vai pelo que eu acho mesmo. E como me pareceu que havia ali um prejuízo ao consumidor, eu encaminhei voto no sentido de deferir a liminar. E se errei, não errei sozinha, porque fui a contra que estavam pendentes de apreciação, não deveriam ser concedidos. E na fundamentação, tanto da sentença quanto do acordo, Suas Excelências fazem menção a que a tese da rodoviária lá na Justiça Federal é uma marca relacionada a um prédio público, não pode ser registrada por ninguém. Se a Justiça Federal tivesse se limitado a apreciar isso, não me ajudava em nada. Mas eles foram além. E aí eles apreciaram a questão de quem pode usar a denominação Novo Rio em qualquer parte que identifique a atividade ao setor de transporte. A concessionária que administra o terminal, porque está ligado à atividade dela. Então, quando isso assim foi apreciado, eu cheguei à conclusão em que pese ter, neste caso, feito uma avaliação instintiva. E isso ainda acontece. Por quê? O teste 360, Marcelo, se me permite, funciona bem para marca mista, para identificação visual. Agora, para essa questão de domínio, de marca nominal, a gente ainda precisa de elementos objetivos. Aqui, no caso que eu tive, ao que tudo indica, deu certo, mas podia não ter dado. E aí eu deixo a reflexão aqui para os senhores. Quais são os critérios objetivos que, nessa questão de marcas nominais, a comunidade acadêmica, vocês que trabalham com isso o dia inteiro, podem trazer como contribuição ao tribunal para que a gente tenha julgamentos menos sensitivos e mais fundados em padrões efetivamente objetivos que possam ser reproduzidos na maior parte dos casos possíveis. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargadora Natasha. Sempre bom ouvi-la. E eu acho que fica uma reflexão, né, realmente, quando se trata de trade dress, e hoje eu vejo vários peritos aqui do tribunal, de respeitar o tempo do desembargador Rinaldi, 25 minutos. O desembargador Rinaldi é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Magistrado corajoso, técnico, fundamenta suas decisões como poucos quisessem. Todos os magistrados, assim como a doutora Natasha, tivessem suas decisões realmente com esse rigor técnico, científico, presidente do Fórum Permanente de Direito Processual Civil da Hermes, professor de processo civil. Tem um livro do desembargador Rinaldi que foi lançado assim que o Código entrou em vigor, que é Recursos, Tutelas Provisórias e Novos Incidentes e Temas Relevantes no CPC. Então, também é um livro incrível, recomendo fortemente. O desembargador Rinaldi vai trazer também algumas decisões aqui, recentes, saudar a doutora Márcia Nunes, juíza federal, e, enfim, desembargador Rinaldi, convoco aqui, a palavra é sua, muito obrigado. Já não deu certo. Tá aqui no bolso. Minha gente, bom dia. Todos me escutam? Tenho que me acostumar com o aparelho aqui. Pronto. Deu certo. Muito bem. Muito bom estar aqui hoje com vocês. O auditório está cheio. Eu fui percebendo que ele foi enchendo durante a palestra, porque eu soube que teve essa festa ontem.
Nós não fomos chamados, né, Natasha? A gente ficou trabalhando para fazer a palestra e eles ficaram se esbaldando aqui. Mas que bom que estão chegando. Queria cumprimentar quem está aqui hoje, presencialmente. Que bom ver os auditórios cheios novamente, depois da pandemia. Muito bom ter o evento presencial, mas também saudar quem está vendo o evento virtualmente, não pôde estar presente conosco aqui hoje. Queria agradecer à BPI, na pessoa do presidente Gabriel Leonardo, Marcelo, pelo sucesso desse evento na 43ª edição, de um tema tão fascinante, tão importante, como é o da propriedade intelectual, que é muito mais charmoso do que o chatíssimo processo civil, que são pessoas muito estranhas como nós que gostam de processo civil, né? Que é ininteligível, aquele labirinto de procedimentos que não tem nenhum charme, que não atrai o interesse de muita gente. Ao contrário da propriedade intelectual, que os casos são deliciosos, né? Ganhando ou perdendo, se sabe que vai ter ali uma discussão de alto nível, porque os advogados que atuam nessa área são advogados, sem nenhum favor, de altíssimo nível, de altíssimo gabarito. Eu e Natasha sabemos disso, porque atuamos nessas ações já há bastante tempo. Queria cumprimentar Natasha, minha querida amiga, com quem aprendo todo dia, uma das principais, e não falo isso pela nossa amizade, mas uma das principais julgadoras do nosso tribunal, pilota decisões, julgamentos na sessão civil extinta, que nós participamos juntos, quando a desembargadora Natasha faz o comentário, ela é ouvida, ela é escutada e muitas vezes seguida, então é uma referência sim do nosso tribunal. Marcelo Mazzola, que preside a nossa mesa, também um brilhante advogado, todos sabem disso, professor de processo civil, autor de livros, então é uma alegria muito grande para mim, uma honra muito grande participar desse painel com vocês. Eu, dentro do que foi solicitado, eu selecionei três decisões que eu considerei interessantes para o nosso debate aqui hoje, no meio de tantas outras que a gente podia chamar. Eu não vou falar de Neutrox, Natasha, porque não ficaria bem eu falar sobre, né? Eu não tenho experiência em Neutrox. Já tive, em uma época já tive, mas é um passado distante. Eu selecionei aqui 3 casos. Aí vocês vão achar que eu uso calcinhas, né? Mas é sobre a calcinhas Hope, que você sugeriu que eu falasse, então até um contraditório, mas enfim, foi sugestão da desembargadora Natasha. Outro é o caso Louboutin, a doutora Márcia Nunes está aqui, se me permitir falar um pouquinho sobre o caso. Brilhante juíza do processo, que semana passada deu uma brilhante decisão sobre esse tema. E um caso que eu julguei, que eu acho delicioso, que é o caso da Harley Davidson contra o bar Heavy Duty do Zeca Urubu na Praça da Bandeira. Eu vou terminar com um curioso caso do Zeca Urubu. Bom, o que vocês devem estar perguntando é o seguinte: vocês como julgadores, o que passa na cabeça do julgador quando recebe uma ação de propriedade intelectual? Olha o drive que a gente tem, né? Primeiro, os advogados são sempre muito bons. Então, você lê uma petição de um lado, você dá certeza para aquele lado. Quando você lê a contestação, aí você dá certeza para o outro lado, aí você realmente fica na dúvida e recorre à jurisprudência, aos precedentes, dentro da ideia de que você tem que manter a jurisprudência íntegra, coerente e estável. E o STJ tem um papel importante nesse tema, porque tem uma jurisprudência, tem formado uma jurisprudência muito sólida, muito bem elaborada, que os tribunais têm seguido. O principal ponto é, olhando lá a Constituição, o artigo 170, que norteia os princípios gerais da atividade econômica, que é a não intervenção, prestigiar o direito de propriedade, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Está lá no 170. Né? E também a proteção da criação da propriedade intelectual, como também expressa a Constituição. Então, o nosso ponto é verificar, houve a concorrência desleal? Isso é uma questão difícil de você determinar de plano, a menos que haja uma imitação muito flagrante, muito visível, que nenhuma perícia é necessária. Você olha, é clara a imitação. Aqui tem uma bolsa Louis Vuitton e tem aqui o pirata, que fez a mesma bolsa. Qualquer pessoa vai olhar e vai dizer, isso aqui é uma cópia da outra, não tem muito para onde fugir. Mas nem sempre isso acontece. Claro que tem pirataria, mas geralmente são sutilezas, são pequenos mecanismos, né, para seduzir o consumidor e tentar ludibriá-lo e, com isso, angariar indevidamente clientela alheia. E tem vários votos do STJ dizendo que angariar clientela alheia não é ilegal. E é claro que não é, isso é natural da concorrência. Né? Uma empresa quer tirar o cliente da outra empresa. E há meios lícitos e há meios ilícitos de fazê-lo. O que nós observamos é se houve o emprego de uma medida fraudulenta, desonesta,
para chegar nessa captação indevida em proveito próprio ou em proveito alheio. Então, esse é o primeiro ponto. Houve induzimento do consumidor em erro. Ele levou o gato por lebre, ele comprou uma coisa achando que era outra. Ou o anúncio que foi feito desse sapato, ele pegou uma carona no sucesso do meu negócio para ele poder fazer o dele aparecer mais. Ele pegou uma carona, como dizia o peixe-piloto que segue o tubarão. O tubarão vai comendo, o que sobra, vai lá o peixe-piloto, pega e às vezes ele não faz nada e fica só se aproveitando do trabalho do outro. De anos e anos de pesquisa, de sucesso, e em um belo momento está lá o outro faturando muito mais do que deveria, pegando carona na pesquisa que o outro fez. Então, destaquei aqui, a concorrência desleal ela pode ocorrer por meio de plágio e imitação na marca, falamos aqui, produto ou símbolo alheio, é importante, porque no caso da Harley Davidson eu vou falar sobre símbolo. Difamação ou depreciação do concorrente, também uma situação de concorrência desleal, fazer falsa afirmação sobre o concorrente ou o seu produto, lá no artigo 195 da Lei de Propriedade Intelectual estão elencadas todas as hipóteses de concorrência desleal. Falamos aqui também da difamação e depreciação do concorrente, concorrência parasitária, que é um caso comum também, que é esse aproveitamento do sucesso alheio, e diluição da marca alheia também é outra situação que, nos exemplos que eu selecionei aqui, a gente vai passar um pouquinho e muito rapidamente por isso. Digo aqui, então, quando o juiz vai aplicar o ordenamento jurídico, me parece que ele tem que ter sempre em mente, em qualquer processo, é autocontenção, é não atuar com voluntarismo, é não interferir demais no mercado. Eu, quando era bem mais jovem, eu fiz um ano de economia numa high school americana, antes de passar para o direito. E aprendi uma frase do professor que falava da mão invisível do mercado, de Adam Smith, The Invisible Hand. O mercado se regula, ele se resolve, ele acaba. Ela já falou que não é assim, não. Já me deu bronca, ele não é assim, não. Talvez não, mas aí é culpa do Adam Smith que falou isso. Eu também não sou economista, então eu me sinto bem liberado pela qualquer bobagem. Mas existe o mercado, então existe um certo espaço que o mercado acaba se arrumando. Você falou isso agora, as marcas convivem no mercado há muitos anos. O STJ falou, olha, elas convivem. Há uma semelhança, mas o consumidor já entendeu quem é quem. Então, é o mercado se encaixando. Se a solução judicial demora a ocorrer, o mercado vai se arrumar também. Alguém pode ter prejuízo, mas é importante que, identificado o ilícito, o judiciário haja imediatamente por meio daquela provisória para proteger o titular da marca, proteger o mercado consumidor. Para que você não compre produto achando que é outra coisa, e lá na frente você teve prejuízo, comprou uma coisa que não queria comprar, e quem criou aquilo, o titular daquela marca, teve um prejuízo que não pôde oferir aquela receita, e perdas e danos a gente sabe que nem sempre aquela empresa vai continuar existindo, vai ter receita para arcar, enfim, a indenização nem sempre ela serve para satisfazer o prejuízo que cada um teve. Mazola falou aqui da importância dos precedentes e da previsibilidade e segurança jurídica. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Natasha falou sobre as impressões pessoais do juiz. Acho que nesses casos de matéria de propriedade intelectual, tem espaço para uma impressão pessoal, porque você tem que examinar, né? E cada um de nós tem uma impressão. Então, tem votos aqui que eu separei, que a sentença foi de um jeito, o tribunal veio de outro, o STJ de outro, porque você faz o exame daquilo e cada um tem a sua percepção, né? E tem muitas perícias, Marcelo sabe disso, que eu já examinei e falei, o perito foi opinativo. Ele deu uma opinião qualquer um que poderia dar. Eu senti falta de uma opinião técnica. Olha, esse modelo aqui é exatamente igual que aquele ali fabrica do modelo tal, ele só fez aqui um... Ah, bom, isso é técnico. Ah, parece, se você olhar os dois lado a lado, está parecido. Isso eu também posso fazer, né? Então, é por isso que nem sempre o juiz segue a conclusão do laudo pericial, porque falta, eu me ressinto muitas vezes de uma informação técnica no laudo, ou uma pesquisa com o consumidor. O consumidor confunde essas duas marcas no mercado. Se levar uma farmácia, tem dois lá produtos, mesma finalidade, ele olha e levei um pelo outro. Quantos fizeram isso? Isso aconteceu ou não aconteceu? Isso ajuda muito. Passo aqui, para não esgotar o nosso tempo, sobre o caso Hope, de links patrocinados na internet. Esse caso é importantíssimo, é recente. Em pesquisa, você vai lá comprar um produto da Hope e joga lá no Mercado Livre, algum site de pesquisa na internet de compras. E o link patrocinado, o que é? Você quer se aproveitar da marca Hope, outro vende calcinha, sutiã, enfim. A Hope só vende calcinha e sutiã, ou vende mais coisa, meias, não sei. Enfim, deve ser só calcinha e sutiã.
vai lá uma marca que faz calcinha e sutiã, e na hora de fazer o anúncio, ela bota lá uma hashtag ou um link patrocinado usando o termo Hope. Por quê? Porque Hope é uma marca famosa, de renome. E as mulheres devem procurar a marca Hope com muita frequência. Então eu vou pegar uma caroninha. E aí você vai lá, faz a procura e aparece lá em cima, no topo da lista, calcinhas, tal, não sei o quê, e você acha que é uma calcinha Hope. E no mundo digital você não tem contato com o produto. Você vê uma foto preparada, tal. E quando chega na sua casa, você vê que, às vezes nem vê, que não é da mesma marca. Então isso foi judicializado, a Hope foi a juízo e pedir indevido desvio de clientela e, por último, evitar confusão no público consumidor. São alguns pilares que norteiam esse tema. A gente sempre decide muito nessa linha, não tem como ser diferente, né? E expressa ali que não há ilegalidade na captação de clientela alheia, que pode ser feita com lealdade através de preços competitivos, propaganda comparativa, publicidade e qualidade, mas nunca mediante meios fraudulentos. E aí entendeu-se aqui que houve concorrência parasitária por parte dessa empresa. Em relação à confusão do consumidor, se entendeu, como se geralmente entende, que deve se partir da perspectiva do cidadão comum, mediano, com razoável discernimento e conhecimento do mundo que o cerca. Não tem que ser uma pessoa especializada naquele ramo que sempre compre aquilo. Então, um homem que vai comprar uma calcinha para uma filha, ele tem condição de olhar e saber, isso aqui é uma calcinha da marca tal. Ele tem essa razoável possibilidade de identificar, né? A decisão ela difere a pesquisa específica, que a parte faz, com o nome da marca, da pesquisa genérica. Quero comprar uma calcinha. Ah, bom, aí você pode botar o link patrocinado, tal, botar e vai aparecer lá em cima, porque isso é uma pesquisa aleatória. Mas se ela for específica e determinada, o STJ entendeu que esse uso da palavra-chave com o nome do concorrente é ilegal, tá? E expressou também aqui a vulnerabilidade acentuada do consumidor no meio digital, que é uma realidade também para a maioria da população brasileira. Também disse a decisão que para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão no consumidor e não a prova do efetivo prejuízo, do efetivo dano. Então, essa decisão eu considero importante porque trata de comércio digital, uso de hashtag, aproveitamento de clientela alheia, e foi uma oportunidade que o STJ pôde definir um parâmetro em relação a esses anúncios em rede social, num ambiente de crescente fortalecimento do comércio digital. Um caso do solado Louboutin. Quem não conhece o solado vermelho da Louboutin? Eu só conheço, já ouvi falar, porque quando eu fui ver o preço, eu preferi, né, Bruna? Falei, Bruna, vou deixar para outra ocasião, né? Mas, então, quem vê um solado vermelho num salto alto, sabe que é da marca de Christian Louboutin, da grife francesa, de renome internacional. Ocorre que, a pergunta que se colocou, nenhuma outra empresa pode fazer um solado feminino com a cor vermelha? A Louboutin foi ao INPI, buscar o registro da marca de proteção, junto ao INPI, no ano de 2009. Tá? Época, então, ainda não havia a portaria 37 e não foi possível, então, fazer o registro, porque não havia ainda essa regulamentação para a marca de posição, que é o conjunto distintivo. A despeito de não haver, a gente comenta assim, certamente tem algum advogado da causa aqui a tornar, isso aqui foi minha, isso aqui foi minha. Alguém lembrar, eu que conhei, né? Mas tudo bem. Mas se for, pode se apresentar também, que a gente bate palma. Quem ganhou e quem perdeu também, a gente, né, é do jogo. Mas o Tribunal de São Paulo entendeu o seguinte, que ainda que não haja o registro no NPI, houve violação do trade dress, com a tentativa de se aproveitar do sucesso alheio e induzir o consumidor em erro. Tanto é que tinha lá a hashtag Louboutin no anúncio, na rede social. Até havia um acordo entre a Louboutin e a Bruna Silvério Schultz, e ela reconhece que é a marca da Louboutin e ela descumpriu o acordo. Foi mais um motivo para a decisão. Mas, em paralelo, na semana passada, a 13ª Vara da Fazenda Pública, a doutora Márcia não está aqui presente, foi a autora da decisão, me permitiu comentá-la, concedeu efeito suspensivo no pedido da Louboutin nesse indeferimento do INPI. E qual é a importância da decisão? Porque ela protege a marca, ela protege a perpetuação de um ilícito na medida em que o concorrente pode achar que está liberado. Já que o INPI não autorizou o registro, qualquer empresa agora pode usar o solado vermelho. E quanto tempo mais se levar nessa indefinição,
qualquer empresa faz isso. Há o prejuízo para várias pessoas que vão comprar aquilo, de repente, levando um gato por lebre, ou não, ou até sabendo que estão comprando um sapato parecido, porque não pode comprar o outro, tal. Enfim, até que se resolva o registro. Então, o registro. Então, a decisão muito bem lançada. Não falo isso pela sua presença aqui, mas falo porque realmente falei com o Marcelo ontem, aí você comentou que Vossa Excelência viria aqui, mas eu parabenizo a decisão, porque é muito bem fundamentada. E ela expressa a existência do registro favorável ao Butã em vários outros países, que também é um ponto importante que nós vamos julgar. Quando a questão é dessa dimensão, é saber como isso se comporta no mundo. Né? Não, o mundo tem concedido. Então, por que o Brasil não vai fazer isso também? Né? É preciso seguir um parâmetro de estabilidade que não seja só nacional. A gente tem que olhar também para fora e ver como o mundo se comporta nessas matérias. Bem, está meu tempo. Estou quase estourando aqui, mas eu vou avançar um pouquinho. Chama atenção a decisão também que, para efeito da proteção da marca, o Tribunal de São Paulo entendeu que não é necessária a cópia integral do produto para ser indevida a reprodução do trade dress. Então, você pode ter a violação do trade dress sem o plágio exato, sem a imitação perfeita, só a partir de algumas características que, no seu conjunto, induzem o consumidor ou levam a uma dúvida possível. E aí eu quero comentar aqui uma situação que eu vivenciei particularmente. Eu sou um ávido consumidor de Coca-Cola. Então, presume-se que eu saiba bate o olho ali e compre. Certa vez eu fui ao mercado e eu comprei 18 latas de Coca-Cola zero, aquela latinha preta, com Coca-Cola em vermelho, e cheguei em casa e só tinha Guaraná, que para mim sempre foi uma lata verde. E naquele momento, não sei nem se isso foi judicializado, mas eu levei gato por lebre. Ao lado da Coca-Cola, tinha lá Guaraná, numa lata preta com letras vermelhas, Guaraná, zero. Então pegou carona ali no sucesso da marca Coca-Cola. Isso aconteceu com Brahma, cerveja Brahma, e a Itaipava, Grupo Petrópolis, a da lata vermelha também. Tem vários outros casos interessantes, o César Cielo contra Cielo e por aí vai. Eu quero terminar com o último caso aqui, do triste caso da Harley Davidson e do Zeca Urubu. Zeca Urubu era dono de um bar na Praça da Bandeira, na Rua Ceará. Um bar de motoqueiros que vendia, ele se gabava de vender a pior cerveja do mundo. Um lugar super humilde, era menor do que aquela parede ali. E ela vendia sanduíche, hambúrguer, tal, rock and roll. Os motoqueiros iam para lá. E o escudo, né? Ele era no formato daquele da Harley Davidson. Mas dentro era Heavy Duty Bar Beer, não sei o que tal. Era o nome do cara. Era laranja também. Claro que tinha ali uma inspiração, uma homenagem que fosse. Mas era o bar do Zeca Urubu, na Praça da Bandeira, número 37. A Harley Davidson ingressou com uma ação judicial dizendo que ele estava violando o direito de marca, usando o logotipo, o símbolo. Né? A juíza, na primeira instância, concedeu a indenização para tirar e tal. Eu, abusado que sou, concedi a liminar e o nosso tribunal, a 7ª Câmara, na época, 2010, isso, unanimemente entendeu que o Zeca Urubu tinha razão. Olha só, a Harley Davidson não sofreu perda de clientela, não houve diluição da marca, não houve concorrência parasitária, ninguém foi induzido em erro. Deixa o Zeca Urubu lá vender a cerveja dele para os motoqueiros, a pior cerveja do mundo. Esse caso foi para o STJ. E o STJ entendeu diferente. A gente vê que as situações a gente pode aplicar o ordenamento jurídico perfeitamente e vir outro aplicar perfeitamente também, porque é uma questão de percepção daquela marca. Né? O que entendeu o STJ? Diz que para a tutela da marca, para ser protegida, basta a possibilidade de confusão e não o efetivo engano. E que as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças, e comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes. Diz também o STJ que o titular tem o direito de zelar pela integridade da sua marca, assegurando-lhe o direito de vê-la preservada de qualquer associação com serviços e produtos por ela não fornecidos, cuja qualidade não pôde atestar ou fiscalizar. E com isso o STJ condenou o bar do Zeca Urubu a se abster de usar a marca e condenou a pagar danos morais que estão hoje sendo executados. A
reflexão que eu faço aqui é a seguinte. Será que o bar do Zeca Urubu queria fazer alguma coisa disso? Será que o Zeca Urubu sabia que existe esse tema da propriedade intelectual? Será que quando ele comprou esse bar, isso já não estava lá? E ele achou que era uma homenagem, porque ele adora a Harley Davidson? O fato é que, em alguns momentos, nós temos que ser um pouco humanos também. Eu acho que o Zeca Urubu não devia estar sendo processado pela Harley Davidson para pagar 30 mil reais, que ele não tem. Ele nem sabia que está cometendo um ilícito, porque nós temos que viver também com os pés um pouco no chão, nesse tema. Saber quem realmente está causando um dano ao outro com intenção. Eu acho que essa é a palavra-chave. Houve a intenção de causar o dano, houve um dolo, houve uma fé, houve uma desonestidade. É isso o que me move quando eu vou julgar um caso desse. Ou isso é do mercado. Isso o mercado tolera. Esse parece com esse. Isso... Marcelo sabe, tivemos um debate grande, e eu de novo fiquei vencido, ele venceu. Mas é uma questão de ponto de vista. Ele não está certo, eu não estou certo. Ele não está errado, eu não estou errado. É uma questão de olhar e falar, isso se parece com isso e roubou clientela. Não roubou por isso, por aquilo outro. E assim as coisas funcionam. Mas eu acho que é preciso ter um pouco de sensibilidade nesse tempo para saber quem está realmente de má fé, quem está de boa fé, e quem, de repente, cometeu um equívoco, mas sem essa real intenção. Bom, termino por aqui. Eu vou terminar no segundo, hein? 2, 1. Esse foi o curioso caso, não de Benjamin Button, mas de Zeca Urubu. Obrigado pela atenção de todos. Desembargador Reinaldi, muito bom. É sempre muito bom ouvi-lo falar. Trouxe casos incríveis. E é sempre muito interessante a gente ouvir o lado de lá, né, desembargadora Natasha? Como que vocês recebem um processo, o que vocês avaliam, o que vocês levam em consideração, essa percepção, o sentir de vocês, assim, até para nós advogados aqui, a grande maioria, entender a apresentação do caso, o que é relevante em termos de imagem, em termos de prova. Excelência falou pesquisa de mercado, acho que eu já vi algumas pessoas anotando ali a importância de ter uma pesquisa de mercado em alguns casos, então fica o registro disso. E fazendo coro a brilhante decisão tutela da desembargadora Márcia, o que me chamou muita atenção nesse caso Louboutin, além da própria decisão envolvendo a marca de proteção, foi o último parágrafo da decisão dela, desembargador Reinaldi, que a gente gosta muito desse tema da cooperação judiciária. A doutora Márcia, ela intima o juiz de São Paulo e pergunta a ele se ele, à luz da cooperação, ele não toparia sentenciar os casos conjuntamente. Ou seja, cada um dentro do seu quadrado, né? Mais o microfone. Bom, obrigado, excelências, pelo excelente painel. Já na linha aí, bem rápido, sobre previsibilidade, necessidade de segurança jurídica, eu tinha duas perguntas assim, muito rápidas. A primeira é, pela necessidade de perícia, o que às vezes nos aflige muito é qual é o perfil desse profissional, né? Notadamente no trade dress. O que vossas excelências entendem como o melhor perfil profissional a conduzir uma perícia dessas? E na linha do que o Marcelo perguntou, o peso de uma pesquisa de mercado num litígio de trade dress. Na opinião de vossas excelências, deveria, às vezes, uma pesquisa de mercado substituir uma prova pericial, ou a pesquisa de mercado deveria ser ela incluída dentro de uma prova pericial, e por esse motivo aí o perfil do profissional? Obrigado. Posso? Bom, em relação à nomeação do profissional, tem que ser alguém com experiência na área. Então, um professor de propriedade intelectual, um advogado que não tem interesse na causa, alguém com vivência nesse assunto, né, que possa trazer elementos, porque isso é uma questão da ciência também. Ou alguém tenha trabalhado na marca, quando fala de automóvel, alguém da indústria automobilística, que possa trazer alguém da indústria de medicamentos, se for o caso, se for laboratório, enfim. Você pode ter mais de um perito numa causa, né? Então, o perfil seria dependendo da matéria em discussão. Mas um profissional da área com essa comprovada experiência, é o que se exige. Mas sem prejuízo de se chamar um amicus curiae para entrar no processo. Eu, inclusive, defendo que um amicus curiae pode ser também um jurista. Tá? Tem um artigo escrito sobre isso também, que é alguém que pode trazer um parecer que o próprio juiz escolha.
né? Eu queria ouvir, nesse caso, suponhamos, o doutor Marcelo Mazzola, como amicus curiae. Ele não tem interesse na causa, ele vai revelar isso. Como funciona uma arbitragem? Ele faz a revelação, não é meu cliente, não tem interesse na causa, no resultado, tá? Vou dar um parecer aqui técnico sobre esse tema, como ele funciona fora do Brasil. Perfeitamente. Isso não é uma prova, né? Isso é um subsídio para o processo, não é a sua pergunta. E em relação à segunda pergunta, relacionada à pesquisa de mercado, ela tem que ser trazida pela parte. A parte encomenda essa pesquisa e serve o contraditório para outra parte responder e fazer a sua pesquisa também, né? Acho que o perito fazer uma pesquisa de mercado não cabe, né? Mas eu acho que isso é uma tarefa das partes, chamando um instituto de pesquisa renomado, né, que não vai ter um direcionamento conforme a solicitação. Eu quero que você vá, mas que tenha esse resultado. Ele tem que ser idôneo para trazer uma pesquisa real. Posso divergir de Vossa Excelência? De novo? Para manter o hábito, né? Pode. Nessa questão, em relação à primeira pergunta, eu concordo em gênero, número e grau. Em relação à pesquisa de mercado, eu me permito dizer que ela, por ser muito relevante para o julgamento, foi um dos fatores decisivos nessa briga da JF em fase da Dragão, do Neutrox, em fase e o Treitex. Um dos elementos trazidos pela perícia, o perito não chegou a fazer um levantamento, uma pesquisa de mercado, mas ele foi buscar esses elementos em relação a se o consumidor estava levando gato por lebre, Treitex por Neutrox ou vice-versa. Não, me parece que pela relevância da questão, a fim de trazer De modo tal, esse aqui é o modelo tal, fabricado na Alemanha, no ano tal, não sei o quê, com exclusividade da marca tal. Esse aqui é o mesmo modelo, fabricado lá também, mas com uma mudança na cor da luz. Então ele consegue fazer uma identificação técnica que nós como leigos não conseguimos. Mas dizer, olha, se parece, se você olhar aqui, olha, tem um pouco assim, é um pouco assado, tá bom, isso também posso fazer. Isso não, para mim, meu modo de entender, não é uma perícia técnica, é uma perícia opinativa, que tem o mesmo valor do que a minha opinião, do que a sua, do que a dele e tal. Bom, como eu aprendi que nunca se interrompe desembargador e aprendi também que nunca se diverge de magistrado, nesse ponto eu vou pedir vista, né, porque acho que ambos têm razão. E com isso, pessoal, declaro encerrado o painel, agradecendo mais uma vez o embargador Luciano Rinaldo, a embargadora Natasha Oliveira, pelo brilhantismo das apresentações. Muito obrigado, gente.